Olá, amigos do Toque de Vida. Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico, porém muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele realmente era. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo de Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu, pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, era um fracote. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte. E com o grito de "Madeira!", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela árvore numa só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. E Pedro disse: "Eu não sei. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está caindo." O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando recebeu, notando que ele estava cheio de dentes e sem o fio de corte, perguntou ao Pedro por que você não afiou seu machado. Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga, conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. A lição de Pedro cai como uma luva sobre muitos de nós, preocupados em executar nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso. Deixamos de amolar o nosso machado, ou seja, deixamos de atualizar nossos conhecimentos. Sem saber porquê, vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos deixando superar por outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência, repetida durante 10 anos. A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. É perder tempo para afiar o nosso machado. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.